Se você tem mais de 55 anos e tem azeite e limão na sua cozinha, eu preciso que você preste atenção nos próximos minutos, porque o que eu vou te mostrar é uma combinação que está dentro da sua casa há anos. Você usa os dois separados, põe azeite na salada, espreme limão na água. E provavelmente nunca te disseram que, juntos, em um momento específico do dia, eles fazem algo que isolados não fazem. Não é para a pressão, não é para o colesterol. É para duas coisas que homens acima de 55 quase nunca discutem em voz alta. A próstata, que começa a apertar à noite, e a testosterona, que vai descendo um degrau por ano sem que você perceba. Eu sou doutora Bianca Rangel e pesquisas recentes vêm explorando o que acontece quando esses dois ingredientes deixam de estar separados na rotina. E você merece saber disso. Eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao consultório com a mesma queixa. O cansaço silencioso, a noite picada, a sensação de que o corpo não responde como antes. E o que eu percebi repetidamente é que quando se trata de alimentação, a pergunta certa quase nunca é qual alimento. Quase sempre é como e quando. Talvez você se reconheça em algumas dessas situações. Você levanta da cadeira depois do almoço e leva um instante a mais para o corpo responder. Dorme 8 horas e mesmo assim acorda com a sensação de que o sono não foi inteiro. E a noite virou um campo minado. Dorme, acorda para urinar, dorme de novo, acorda outra vez. A primeira ida ao banheiro acontece por volta de 1h30, 2 da manhã. E a segunda, perto das 5, quando você ainda gostaria de dormir mais 1 hora. Não é dor, é uma desconexão, uma sensação de que o corpo está respondendo a comandos que vêm com atraso. E vem junto a vergonha silenciosa de não conseguir falar sobre isso com ninguém, nem com a esposa que dorme do seu lado e provavelmente já percebeu, mesmo sem comentar. Nem com os amigos, com quem você ri de outras coisas, mas dessa não. Nem com o médico no check-up anual, que pergunta da pressão e do colesterol, mas não pergunta da disposição, e você também não menciona. Talvez você tenha pensado em algum momento que depois dos 55 já não dá para fazer muita coisa, que o corpo é o que é. É exatamente essa crença que faz o homem de 60 anos abandonar pequenas mudanças que justamente nessa idade têm o efeito mais perceptível, porque é quando a margem biológica está mais estreita que o detalhe certo faz a maior diferença. Eu vou te explicar nos próximos minutos o que cada um desses dois ingredientes faz no corpo masculino acima dos 55. E depois, o que acontece quando você os combina. Não em horários separados, como provavelmente você faz hoje, mas em um momento específico, com um método específico. Tem um detalhe nisso que a maioria absoluta dos homens não conhece, e é exatamente esse detalhe que separa uma combinação inerte de uma combinação que age. Vamos começar pelo limão, porque o limão é mais do que vitamina C, muito mais. Ele carrega um conjunto de compostos chamados flavonoides cítricos, entre eles a hesperidina e a eriocitrina, além do ácido cítrico, que tem um papel ativo na digestão de minerais. Deixa eu te explicar o que isso significa, na prática, para o seu corpo. A vitamina C é um dos antioxidantes que o corpo masculino mais consome silenciosamente após os 55. Ela contribui para neutralizar radicais livres em tecidos de alta atividade, incluindo a próstata, que é metabolicamente ativa e fica especialmente exposta a esse tipo de desgaste com o passar dos anos. Os flavonoides cítricos têm sido estudados pelo seu papel em modular processos inflamatórios, e o ácido cítrico facilita a absorção de minerais como zinco e ferro, minerais que estão diretamente envolvidos no ambiente hormonal masculino. Pesquisas indicam que homens acima de 55, com ingestão regular de fontes de vitamina C, tendem a apresentar marcadores de estresse oxidativo mais favoráveis. E estudos sugerem que os flavonoides cítricos podem ter ação anti-inflamatória relevante quando consumidos com regularidade.
A explicação é mais simples do que parece. O corpo masculino, depois dos 55, fica mais lento em produzir suas próprias defesas antioxidantes. E o que vinha de fora, pela alimentação, faz mais diferença do que fazia aos 30. Agora, aqui está o problema. Aqui está o motivo de o limão sozinho, na água, em jejum, fazer menos do que poderia. Muitos dos compostos do limão, especialmente esses flavonoides, não são bem absorvidos pelo corpo se consumidos isoladamente. Eles precisam de um veículo, precisam de um meio gorduroso para conseguir passar pelas membranas celulares e chegar onde poderiam fazer o trabalho. É como tentar passar uma chave por baixo da porta sem ter como deslizar. A vitamina C ajuda sim, ela é hidrossolúvel e o corpo absorve sem problema. Mas a ação anti-inflamatória sistêmica, que é a parte que mais interessa ao homem acima de 55, fica capada. O limão sozinho oferece uma fração do que poderia oferecer. O limão você talvez já soubesse, mesmo que não soubesse o motivo. O próximo ingrediente é diferente. Você usa há anos achando que é só um detalhe da salada, e ele está fazendo no seu corpo coisas que você nunca associou a ele. Mas antes de eu seguir, eu vou te dar um desafio. Durante os próximos 7 dias, em vez de espremer limão na água, espera até eu terminar essa explicação. Tem um jeito específico de combinar que faz mais sentido. E em 7 dias eu quero que você volte aqui e me conte nos comentários o que sentiu. Eu vou estar lendo. Vamos para o azeite. O azeite extra virgem é uma gordura monoinsaturada, predominantemente ácido oleico, extraída da prensagem da azeitona. Mas o que faz dele algo único não é a gordura em si, são os polifenóis. Em especial, 2 deles, o oleocantal e a oleuropeína, mais a vitamina E, que tem um papel específico de proteger as células lipossolúveis do corpo. O ácido oleico contribui para o perfil cardiovascular. E isso, indiretamente, sustenta a circulação adequada para tecidos como o tecido prostático e o sistema reprodutor, que dependem de um fluxo sanguíneo bem regulado para funcionar. Os polifenóis do azeite têm sido estudados pela sua ação anti-inflamatória, com o oleocantal mostrando, em pesquisas, comportamento similar ao de anti-inflamatórios suaves. E a vitamina E protege a membrana das células, sendo que as células mais sensíveis à oxidação no homem acima de 55 são exatamente as células de tecidos hormonais. As células que produzem testosterona estão entre as mais expostas a esse desgaste. Estudos longitudinais com populações mediterrâneas, onde o azeite extra virgem é base da alimentação, indicam menor incidência de problemas inflamatórios crônicos em homens acima de 55. Pesquisas sugerem que os polifenóis do azeite podem contribuir para um ambiente celular menos inflamado, mas aqui também o azeite sozinho perde parte do potencial. A vitamina E que ele carrega é constantemente consumida pelo corpo, e sem um regenerador, ela se esgota antes de fazer o trabalho completo. Os polifenóis precisam de um cofator hidrossolúvel para que a ação anti-inflamatória se sustente por mais tempo. O azeite isolado já é relevante. Mas o que acontece quando ele encontra o limão é o que a maioria dos homens nunca associou à própria saúde. E é exatamente onde está o nó de tudo. Aqui é onde a história muda. E é aqui que o detalhe se revela. A vitamina C do limão tem uma propriedade pouco discutida fora do meio científico. Ela regenera a vitamina E que o azeite carrega. Quando a vitamina E age, neutralizando um radical livre dentro de uma célula, ela mesma fica oxidada, fica gasta. E o que volta a torná-la ativa dentro do corpo é justamente a vitamina C. É um ciclo. O azeite protege, o limão recarrega o azeite e a proteção se estende. Pense em 2 peças de um mesmo sistema, que sozinhas trabalham metade do tempo e juntas trabalham o tempo inteiro. E tem mais. O ácido oleico do azeite funciona como veículo. Ele transporta os flavonoides cítricos do limão, que sozinhos seriam mal absorvidos, através das membranas celulares. Em outras palavras, o azeite leva o limão para onde o limão sozinho não chegaria.
e o limão devolve o favor, recarregando a vitamina E. Os dois ingredientes não estão simplesmente somados, estão se reforçando mutuamente. É exatamente o que pesquisadores chamam de sinergia antioxidante. Para um homem acima de 55, isso faz diferença em 3 frentes que andam juntas. A primeira é o ambiente prostático, tecido sensível à inflamação crônica de baixa intensidade, aquele tipo de inflamação que não dói, mas que com o tempo vai engrossando o tecido e apertando a uretra. É a razão pela qual a noite vira aquele campo minado de idas ao banheiro. A segunda é o ambiente das células de Leydig, que são as células responsáveis pela produção de testosterona dentro dos testículos e que respondem mal ao estresse oxidativo prolongado. Quanto mais oxidação, menos testosterona elas produzem por dia. A terceira é a circulação, onde o ácido oleico do azeite tem efeito documentado, e o limão potencializa pela ação sobre o endotélio dos vasos. E circulação adequada é o que garante que o sangue chegue, com pressão certa, nos tecidos onde o homem mais sente a diferença. Estudos sobre antioxidantes em sinergia indicam que o efeito combinado de vitamina C e vitamina E tende a ser maior do que a soma dos efeitos isolados de cada uma. Pesquisas com a dieta mediterrânea, que combina naturalmente azeite e cítricos, mostram repetidamente um padrão de inflamação sistêmica reduzida em homens acima de 55. E é exatamente esse detalhe que estava faltando para Geraldo. Geraldo tinha 64 anos e era contador aposentado, em Curitiba. Tinha um hábito que muitos homens da geração dele têm. Tomava azeite em uma fatia de pão preto no café da manhã. E cortava limão na água depois do almoço. Um costume que veio da mãe, italiana de origem. Ele se orgulhava disso. Achava que fazia parte de cuidar da saúde, mas há cerca de 4 anos, alguma coisa começou a mudar. A disposição de manhã foi minguando. As idas ao banheiro à noite começaram a se repetir. Primeiro uma, depois 2, depois 3. Ele atribuiu à idade. É isso, pensou ele. Eu já tenho mais de 60. O que Geraldo não sabia é que estava usando todos os dias os 2 ingredientes que mais poderiam ajudá-lo, mas estava usando-os separados, em horários distintos, com várias horas de diferença. E biologicamente, eles estavam se anulando em vez de se somarem. E o caso do Geraldo não é exceção, é padrão. Muitos homens usam esses ingredientes separados há décadas e acham que o cansaço, a noite picada e a queda de disposição são apenas parte da idade. Não é tão simples assim. Em muitos casos, o que está faltando não é nenhum suplemento caro, nem um tratamento novo. É o método e o momento certo de combinar coisas que já estão na cozinha. E tem um detalhe de momento, de quando fazer, não só o que fazer, que eu explico no protocolo Bianca, e que determina se a combinação age em semanas ou se passa em meses sem efeito nenhum. O guia alimentar do protocolo Bianca tem todas as combinações que funcionam para homens acima de 60, não só essa do limão e do azeite, e o diário de 30 dias para você registrar o que sente e acompanhar o que muda no seu próprio corpo, semana a semana. Eu deixei o link no comentário fixado para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse detalhe de timing também está faltando na sua rotina sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Vamos para o método, e aqui é onde o detalhe muda de orientação para procedimento. Os ingredientes são simples. Uma colher de sopa de azeite extra virgem, preferencialmente com acidez baixa, rótulo abaixo de 0,5% e prazo de safra recente. Mais o suco fresco de meio limão, espremido na hora, não engarrafado, não pasteurizado. E aqui vai um detalhe que muita gente subestima. A qualidade do azeite faz diferença. Um azeite extra virgem com acidez alta, perto do limite da categoria, ou com mais de 1 ano de prateleira, perdeu boa parte dos polifenóis. Você está usando o nome, mas não a substância.
O ideal é olhar o rótulo na hora da compra. Acidez abaixo de 0,5% e safra recente. Esses são os dois marcadores que separam o azeite que age do azeite que só decora a salada. O preparo. Coloque a colher de azeite em um copo pequeno. Esprema o suco do meio-limão por cima. Misture com um garfo até começar a emulsionar. O líquido fica levemente turvo. Esse é o sinal de que os compostos do azeite e do limão começaram a se ligar. Tome de uma vez. Agora, o detalhe que muda tudo. O momento. Em jejum, entre 20 e 30 minutos antes do café da manhã. Não no café. Não com o café. E não imediatamente antes do café, precisa de uma janela de tempo para o líquido entrar em contato com a parede do estômago vazio. É essa janela que permite que os compostos sejam absorvidos sem competição com nada mais. E tem coisas que você não pode fazer. Não tomar com café no mesmo intervalo. Aguarde pelo menos 15 minutos após a mistura para tomar café. O café reduz a absorção dos polifenóis do azeite. Não tomar junto com leite, que prejudica a ação dos flavonoides do limão. E não substituir o limão por suco industrializado. O ácido cítrico adicionado dos sucos de caixinha não se comporta da mesma forma que o ácido cítrico do limão fresco. A frequência. Diariamente, sem pular dias. A regularidade é o que constrói o efeito acumulativo. Em pesquisas que avaliam compostos antioxidantes, o efeito mensurável aparece quando a ingestão é constante por pelo menos 6 a 8 semanas, não em uso esporádico. Isso é importante. Tomar uma vez por semana não funciona. Tomar todos os dias por 2 semanas e parar também não. O corpo precisa de continuidade. Nas primeiras 2 a 3 semanas, muitos homens relatam uma digestão mais leve pela manhã e uma sensação sutil de mais energia ao acordar. Algo difícil de descrever, mas que aparece consistentemente nos relatos. Não é uma promessa, é um padrão observado. Entre 4 e 6 semanas, alguns homens começam a perceber mudança no padrão de sono. As idas ao banheiro à noite, quando estavam ligadas a um quadro inflamatório leve, tendem a diminuir em frequência, de 2 vezes para 1, de 1 para nenhuma em alguns casos. Isso varia muito e não é universal. Mas quando acontece, o homem começa a acordar pela manhã sentindo que finalmente dormiu uma noite inteira. Não só mais horas, um sono mais profundo, mais contínuo. Entre 8 e 12 semanas é o intervalo em que estudos sobre compostos antioxidantes começam a observar mudanças em marcadores inflamatórios mensuráveis em laboratório. Para o homem em casa, é também o período em que disposição matinal, energia ao longo do dia e qualidade do sono começam a se sustentar. Não como evento isolado, mas como novo normal. Voltando ao Geraldo. 3 meses depois da nossa conversa, ele voltou. Continuava tomando azeite e limão, só que agora juntos, em jejum, com o método correto. As idas ao banheiro à noite tinham caído de 3 para 1. Em algumas semanas, nenhuma. Mas o que mais surpreendeu não foi isso. Foi que ele voltou a fazer caminhada de manhã com a esposa pela orla do Parque Barigui, 6 quilômetros 3 vezes por semana. Não porque alguém recomendou, porque o corpo, que antes pesava ao acordar, agora pedia. A última vez que ele tinha caminhado essa distância sem cansar, segundo ele mesmo, tinha sido aos 56 anos. Em 7 dias, você vai começar a notar uma primeira mudança. Talvez seja a digestão, mais leve. Talvez seja a forma como você acorda, com mais clareza no primeiro instante. Em 30 dias, muitos homens começam a perceber algo no sono. Uma noite mais inteira. Uma ida ao banheiro a menos. Um descanso que parecia não chegar mais. Em 90 dias, é comum o homem olhar no espelho e perceber alguma coisa diferente no rosto. Mais cor, menos cansaço. E a postura voltando para um lugar que ele tinha esquecido. Isso não é certeza. É um padrão recorrente nos relatos. E tudo isso começa em algo que está agora, neste exato momento, na sua cozinha. Esperando você dar a primeira atenção. Amanhã de manhã.
Compartilha esse vídeo com um amigo da sua idade que toma azeite e espreme limão na água, mas separados. Ele precisa saber disso. Em uma semana, vocês dois vão ter algo a conversar, e você aprendeu uma combinação que poucos homens conhecem, e dá para implementar ainda esta semana, amanhã de manhã, em jejum. E o protocolo Bianca tem o quadro completo. O guia alimentar mostra todas as combinações que funcionam para homens acima de 60, não só essa. E o diário de 30 dias para você registrar o que sente e acompanhar o que muda no seu próprio corpo, semana a semana, dia a dia. Homens que aplicam o que aprendem chegam a resultados que quem só assiste nunca vai ver. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta. Sem nenhuma pergunta, são R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar. Pequenas mudanças, levadas a sério, fazem diferenças que o calendário não apaga. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.